Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Quem nos fala é seu amigo profeta de Deus, irmão Fabiano. Eu quero trazer para você nesse momento uma mensagem da parte de Deus. A guia bíblica nos mostra o seguinte: Cristo veio à terra, morreu, ressuscitou, e após esse período a Bíblia chama como dias atuais, chama de os dias de hoje. E esse período ao qual nós estamos vivendo após a ressurreição, trata-se de um período ao qual muitas e muitas situações iriam acontecer antes do retorno do próprio Messias, do próprio Cristo, para buscar a sua noiva. E neste momento atual, perdoe-me a redundância, mas eu preciso dizer essas palavras. Você bem sabe o que nosso país e o que o mundo inteiro está atravessando agora: os medos, o receio, o perigo, as mortes, o vírus, o coronavírus, o que está atingindo e assolando o mundo inteiro. Mais de 1.000 mortos na Itália, quase 30 aqui no país, no Brasil. Pessoas fazendo todo e qualquer tipo de comentário e outros poucos reparando de fato o que está acontecendo. Em Mateus, capítulo 25, venha comigo rapidamente, me preste um pouco os seus ouvidos para que a palavra de Deus fale com você. No capítulo 25 do livro de Mateus, a Bíblia diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, versículo 6. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas aos prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então veja, lemos uma passagem que fala sobre a parábola das 10 virgens, e é um sermão aonde Cristo está dando continuidade a uma passagem profética que ele iniciou no capítulo 24, falando sobre o princípio das dores. Então veja, a leitura inicial fala sobre parto, momento de dar à luz. Aqui eu acabei de fazer a leitura em Mateus capítulo 25, que está falando sobre a preparação das virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, 5 sábias, 5 nécias, 5 cochilando que seja, mas com azeite na botija. Outras 5 também cochilando, sem azeite na botija. No capítulo 24 fala do início, portanto do princípio das dores. E está um frenesi terrível, mas é mister, repito, é mister que isto assim aconteça. E eu tenho dito para alguns irmãos, algumas irmãs, que é necessário que aconteça. Muitas pessoas podem declarar, profetizar, liberar palavras, as mais que forem, com o coração cheio da vontade de fazer a vontade de Deus, em abençoar o povo aqui na terra. Mas note uma coisa que eu vou te dizer: as palavras bíblicas, elas têm que se cumprir. E se as palavras bíblicas têm que se cumprir, pode-se levantar o profeta que for, o bambambam que for, a pessoa mais cheia de virtude que for, mais íntima que for, algumas coisas esse homem ou esta mulher não vai conseguir impedir. Eu quero
quero te dizer neste momento que eu não quero trazer profecias ruins, mas eu quero despertar a sua vida para o que de fato está acontecendo. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram pessoas que foram poetas, escritores, foram pessoas que eram verdadeiros artistas. Davi não foi apenas uma pessoa que tocou, que ministrou. Davi era poeta. E além de poeta, Davi também era escritor. Davi era cheio dos dons de Deus. Mas, assim como Davi, outros profetas também tiveram os seus dons efetivos na sua vida para serem usados por Deus. Mas preste atenção numa coisa: nunca, em nenhum momento, algum profeta falou coisas de si mesmo. Nunca nenhum profeta liberou palavras daquilo que lhes dava na telha. Quando o Espírito de Deus tomava essas pessoas e falavam palavras, faziam com que eles alçassem palavras, preste atenção, eles falavam coisas, mas muitas das vezes baseados e pautados naquilo que outros profetas já haviam dito antes. Você não pode esquecer isso. É necessário estar atento ao que acontece, estar de olho, observando o que está acontecendo nos últimos dias, naquilo que aconteceu na semana passada, na retrasada, porque profeta de Deus tem que saber o que está acontecendo à volta do mundo. Engraçado que alguém soltou uma frase essa semana. Ele é muito inteligente, muito sábio, um homem que é conhecedor das questões de negócios aqui do país. Ele disse: olha, morreram tantas pessoas na Itália, mas veja, a Itália é do tamanho de um grãozinho de mostarda. A Itália é pequenininha, olha o tamanho do país, do nosso país. Aí eu parei para pensar e eu rapidamente respondi na minha mente: é interessante. Quando eu era criança, aqui na comunidade onde eu moro, os adolescentes da época, os mais maduros daquela época, em grupinho, eles conversavam, e eu me lembro da seguinte palavra, da seguinte historieta. Eles diziam assim: se chegar alguém aqui agora e já pensou, eles chegam armados e tentam atirar na gente, ou tentam nos saquear, nos roubar, só que aqui tem 15 e no revólver deles tem 6, talvez 8 balas, mais 6 balas. A gente não vai correr deles não, a gente vai ficar firme. Aí o outro a gente vai ficar firme, aqui ninguém vai correr não. Até que de repente alguém pega e comenta assim: tudo bem, o revólverzinho dele pode ter 6 balas, nós podemos estar em 15, mas quem é aquele que vai querer tomar o primeiro tiro? É você? Não. É você? Não. É você? Também não. Pois bem, queridos, ainda que a Itália tenha um tamanho pequeno, nós não queremos saber de ninguém no nosso país vir a morrer, a entrar em óbito por causa de vírus algum. Mas vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você assistiu aí no início desse vídeo, postado, que já estão implantando há muito tempo, na verdade, o chip na mão direita e em algumas pessoas na testa. Interessante, do jeito que a Bíblia diz. Mas há muitas pessoas que insistem em dizer que talvez isso não seja a marca da besta. Pois bem, enganariam a muitos, né? Mas a própria história nos mostra, e eu tenho um personagem aqui na minha mente agora, eu quero falar dele, chamado José Luiz de Miranda, o homem que fez com que pessoas da sua igreja viessem a tatuar até mesmo meia meia, porque na igreja dele o pecado já foi levado na cruz do Calvário, não havia pecado mais. E esse homem, amados, ele veio primeiro dizendo que era Paulo, anunciou que ele era o Paulo, porque Paulo cita em uma das suas cartas que ele lançou os fundamentos como um prudente construtor, e diz assim: e outro virá, e sobre o que eu estou lançando vai lançar também. Ou
ouvir o que então o seu líder tinha para dizer. Ouça, o seu líder então reúne a membresia da igreja, reúne muitas pessoas, os colocam para ouvir, monta telões, ele diz assim: eu sou Jesus Cristo, homem, reencarnado, com o corpo de glória. Amados, sabe quantas pessoas acreditaram nele? Milhares. Muita gente acreditou nele. Muita gente. Muita gente passou a dar ouvidos acreditando que a próxima vez que ele aparecesse, o seu corpo já estaria como um corpo glorificado, já apareceria como um corpo glorificado. Aí depois de um tempo ele ficou sumido, quando apareceu foram olhar, mas o seu corpo não estava glorificado. Aí ele disse assim: não, eu só queria testar vocês, mas eu sou Jesus Cristo reencarnado. E mesmo assim, começou ele então a dizer coisas abomináveis. Teve um outro homem, amados, um outro homem que chegou ao ponto de, em determinado momento, dizer também que ele era um Messias. Ele chegou a reunir muitas pessoas numa espécie de fazenda e disse que as pessoas iriam naquele dia encontrar com Cristo. Bom, amados, olha, muitos Cristos vieram. Além desses, muitos outros. Mas veja, a palavra está dizendo que o princípio das dores aconteceria com esses sintomas. Diz também que haveria um momento de que, além de dizerem eu sou o Cristo, que enganariam muitos, ouviriam de guerras e rumor de guerras. Mas disse: olha, é mista que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécie, terremotos em vários lugares. Diz também que esses terremotos acontecerão em muitos lugares, mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Nós estamos agora, de fato, de verdade, percebendo que nós estamos vivendo o princípio das dores. Estamos iniciando os princípios das dores. Estamos bem no começo. Eu não sei se você que me assiste agora, que me dá essa honra de assistir essa mensagem, se você crê no pré-tribulacionismo, se você, assim como eu, crê no mid, se você crê naquele arrebatamento que vai acontecer ali no meio, não antes, mas no meio, eu acredito que vai ser ali perto do meio, por questões particulares que eu tive de revelação e que eu não posso comentar aqui. Mudei. Não creio tão somente no pré, antes, mas eu creio que ali, quase chegando no meio, é ali que vai se dar o arrebatamento da igreja. Então veja, nós estamos vivendo isso. Nação contra nação, reino contra reino, falsos cristos, terremotos ainda acontecem. Nós sabemos de pestes, e agora o que nós estamos vivendo não deixa de ser uma peste, mas vai piorar. Vai piorar. Eu gostaria de ter mais possibilidade de falar, mas o vídeo não pode ficar muito longo. Amado, nós vivemos, no nosso particular, cada um de nós vive um verdadeiro... nós temos os nossos armagedons. Nós vivemos os nossos armagedons pessoais. Cada um de nós tem as suas situações pessoais. Cada um de nós vivencia algumas guerras pessoais. Cada um de nós atravessa situações pessoais. Mas olha, não desanime. Não desanime, porque é no momento da dor que o cristão mais exala com perfume. É no meio da dor e no meio das situações que os louvores mais perfeitos, mais lindos, mais belos foram escritos. Os hinos da harpa, escritos no momento de dor, no momento de catástrofes, no momento de dificuldade. Existe uma pessoa chamada Charlotte Eliot que escreveu o Assim Como Eu Sou, quando era ainda uma inválida desamparada. Um livro famosíssimo que fez muito sucesso. Tem um francês chamado Ridley Havergal, a autora de Tomé a Minha Vida, um hino, estou falando de hino, e muitos outros hinos. Sabe, essa pessoa, Francis Ridley, era uma pessoa que compôs então este hino americano. E sabe de uma coisa?
ela tinha uma saúde péssima. Ela tinha a sua vida completamente abalada. Mas é no meio do caos, no meio da dor, que o servo de Deus tem a condição de liberar, tem a condição de expor, tem a condição de ver o mover mais profundo de Deus nas suas vidas. Houve uma pessoa chamada Fanny Crosby. Ela era cega. No entanto, do seu sofrimento, nasceram lindas canções como A Salvo nos Braços de Jesus. Há um hino chamado Deus Age de uma Maneira Misteriosa, que foi composto pelo poeta William Cowper, numa hora de grande aflição mental. Eu quero dizer aqui algo, porque eu não vou ficar falando somente do princípio das dores, eu quero edificar a sua vida. Eu quero dizer que eu não sei exatamente o que você está atravessando. Talvez você esteja com medo. Hoje eu recebi notícia de pessoas que foram demitidas. Eu estou falando do Rio de Janeiro e hoje é dia 25 de março. São, nesse momento agora, 8 horas da noite. E durante o dia eu recebi WhatsApp de pessoas que disseram: olha, profeta, eu fui demitido. Semana passada uma filha na fé disse: olha, eu fui demitido porque a situação está ficando difícil e ela vai piorar. Mas para nós, a Bíblia diz que ao justo nasce luz nas trevas. Para a minha vida e para a sua vida, sempre vai haver, sempre vai existir luz no meio das trevas. Não desanime, porque ainda não é o fim. Mas a própria Bíblia diz mais à frente o seguinte, ela diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu te digo uma coisa aqui, para um próximo vídeo eu explanar um pouco melhor, porque aqui eu estou apenas liberando pensamentos. Mas a Bíblia diz que quando ouvirmos guerras, rumores de guerras, que a gente não deveria se assustar. É o momento onde a paz, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, de fato, tem que existir, tem que nascer, tem que brotar. A confiança, a fé, a certeza no Deus que a gente crê, essa certeza não pode ser jogada por terra. Ouça o que eu vou colocar para você agora. Preste atenção no áudio, no fundo que eu vou colocar para você, de um dos maiores profetas deste país, aqui do Rio de Janeiro, chamado Jorginho de Xerém. Liberou há alguns anos. E ouça o tamanho do carinho de Deus pela sua vida. Ouça só o que eu vou colocar para você aqui agora. Estava aqui nós tomando os vasos. Tomava um vaso aqui com a disposição, botava um dos vasos de Deus. Rodrigo, a pastora, de voz alta. Ele falou assim: Jorge, diga para meus filhos que eu estou marcando as portas e as janelas dos lares deles com o meu sangue. Eu perguntei: por que, pastor Samuel? Ele falou: Jorge, eu vou avisar, tá? Ele mais alto. Está vindo aí uma praga. Está vindo uma epidemia. Está vindo algo muito sério, que os governos vão perder o controle. Mas a casa que eu marquei com o sangue, o mal não vai entrar. Levante com mais algo. Logo depois, eu ouvi na... Preste atenção. Na casa daquele que tiver marca de sangue, o mal não vai entrar. Eu espero que você esteja na presença, firme, não desanime. Deus é comigo, Deus é contigo, e nenhum mal vai nos vencer. Fiquem todos na paz do Senhor. Se não for pedir muito, se inscreva no canal, curta, deixa seu like aí, para nos abençoar e propagarmos mais a palavra aqui no YouTube.